Oi pessoal, bom dia. Como vão todos? Como vão seus familiares, seus entes queridos? Como estão seus amigos, seus maridos, suas esposas, seus namorados, namoradas? Eu espero encontrá-los todos bem. Venho aqui hoje trazer para vocês uma palavra de apoio, né? E, antes de mais nada, de apoio. Um apoio de um amor fraternal. Nós temos nos dado conta de que há coisas muito importantes na vida, a maior delas é a nossa vida e a nossa união. Não apenas estarmos vivos de corpo, mas também estarmos vivos de mente e de alma. Então tem sido um momento em que nós temos testemunhado grandes ações de amor fraternal. Eu queria deixar essa mensagem a vocês. Nós também sentimos isso. Cada um de nós em nossas casas, cada um de nós em nossas atividades. E nós continuamos trabalhando e trabalhando, diria que ainda melhor, vinculados e incentivados para superar rapidamente esse problema. E enquanto não for superado, esse problema do Covid-19, que a gente trabalhe da melhor maneira possível. Então, sintam-se carinhosamente abraçados, tá bem? Sintam-se carinhosamente abraçados por esta coordenação e pelos professores. Queria dar dois avisos aqui, duas coisas importantes. A primeira sobre a A2, a preocupação que se tem tido sobre a prova, que é um trabalho em grupo. É importante desenvolver trabalhos em grupo. No momento de crise, isso é ainda mais importante. Isso nos reúne a possibilidade de trabalharmos algumas competências muito importantes. Como é que eu organizo o meu tempo, como é que eu organizo as ações e distribuo as ações, como é que a gente supervisiona e coordena essas ações, como é que a gente exercita liderança, tanto para liderar e como é que a gente percebe a liderança em sendo liderado. Então há competências complexas que estão sendo trabalhadas na A2 nesse momento. O que nós faríamos em sala de aula, uma atividade prática em grupo, em que essas coisas todas seriam medidas, gestão do tempo, gestão de crise, perfil de comunicação, objetividade, liderança, organização das ações, cronograma de ações, vai ser agora observado a partir de vocês com um prazo maior. Então nós temos, na verdade, a grande chance de fazer o que faríamos em sala de aula, dado a compressão do tempo, num tempo maior. Num momento sensível e exigente a todos nós, sim, mas que nos faz ainda mais pensar a necessidade de conseguirmos organizar essas tarefas, de dar sentido, de dar direção, de manter o foco, a concentração na realização de uma tarefa que é muito importante, que é uma tarefa em grupo a ser realizada. Então não pensem que pesa apenas o conteúdo, igualmente pesa, mas pesa a capacidade de cada um de nós de conseguirmos nos desenvolver numa atividade em grupo que é muito importante. Exigente, e é por isso mesmo que ela é em grupo, porque ela também é exigente nesse sentido, e que fará parte da nossa atividade profissional daqui para frente. Então pense em quantas reuniões não há no comércio exterior, no comércio internacional, para discutir as normas do comércio internacional, a regulação, as tarifas, os tratados, as medidas de antidumping. Pense em quantas reuniões não há nas relações internacionais para se trabalhar com cenários de guerra e de paz, de negociação, de crises políticas, de crises humanitárias. E as reuniões acontecem, os projetos acontecem, os planos de ação são criados, as coordenações existem, as supervisões se dão. E é muito importante que a gente consiga desenvolver essas competências. Nós estamos atentos, certamente, coordenação e professores atentos ao cenário exigente e sensível em que estamos envolvidos. Mas também não podemos perder de vista a sua formação de excelência que nós estamos tentando promover. Então considerem isso, considerem um braço amigo que nós temos aqui nos professores na coordenação, pela simples compreensão, direta compreensão do momento por que passamos, mas que exige de nós também a necessidade de mantermos firmes a convicção de que precisamos formar pessoas com mais alto grau de atuação no mercado de trabalho. Então, vão com garra, vão com determinação, vão com confiança para essa A2, tá bem? Organizem-se,
criem por consenso um líder, apontem esse líder, organizem as ações, concluam as ações em prazos antecipados do prazo da entrega e acho que tudo dará certo, não se preocupem. Nós estamos juntos e tudo sairá muito bem. Sobre a nossa 3 será uma aula, em aula, né? Na aula remota, uma prova online, em tempo real, portanto. O aluno se loga na sua disciplina normalmente. Em pouco tempo a atividade estará disponível para ele e ele fará a atividade ao longo do tempo de aula, naquilo que o tempo do professor organizar, na verdade, né? Não precisa ser o tempo todo da disciplina, pode ser um tempo inferior, mas que seja razoável para o cumprimento da tarefa, tá bem? Se vocês lembrarem da modernização do sistema de avaliação que nós fizemos no início do semestre, não havia segunda chamada prevista para essa prova. A segunda chamada só está prevista para a A5 e ela se chama A6. Excepcionalmente, em função da situação que estamos, nós vamos fazer uma segunda chamada para a A3 e para a A5, que serão provas feitas online, feitas remotamente, portanto, tá? Essa segunda chamada se destina aos alunos, por favor, entendam isso, que isso é muito, muito importante. Essa segunda chamada se destina aos alunos que não conseguirem conexão na aula, ou que a sua conexão cair e o aluno perder a prova. Estiver fazendo logado e de repente não conseguir voltar e a prova já foi enviada automaticamente e ele vai ficar numa situação ruim nesse sentido. A esses alunos nós faremos uma segunda chamada. Estamos aguardando da Reitoria Nacional as informações específicas do tratamento dessa segunda chamada, mas ela existirá. Mas, por favor, a segunda chamada não é uma chance de você estudar mais um pouquinho. A modernização do sistema de avaliação fez com que nós tivéssemos várias avaliações, 5 avaliações, espalhadas ao longo do semestre, exatamente para que você tivesse o tempo suficiente, necessário, para estudar um pouquinho do conteúdo do semestre inteiro para fazer uma avaliação parcial. Então, dividir o período em tantas avaliações faz com que você ganhe pelo lado que caramba, agora eu preciso estudar um pouquinho menos de conteúdo para cada prova. Parece melhor do que ter que estudar um montão de conteúdo para fazer uma prova no meio do semestre e um montão de conteúdo para fazer a prova no final do semestre. Então, há a percepção clara e sincera da nossa parte de que você consegue dominar o conteúdo, porque ele é menor, num tempo menor. Não façam a segunda chamada como uma instrumentalização para estudar 1 ou 2 dias a mais. Porque se eu tiver muita gente fazendo a segunda chamada, eu posso ter o mesmo problema de conexão. E aí alguns alunos, porque o link fica sobrecarregado, não conseguem se conectar e aí eu vou ter problema. E a gente vai fazer essa segunda chamada até quando? Porque não há previsão de terceira chamada. Naturalmente, dependendo do problema que se viva, isso será pensado, claro, mas guardem com sinceridade a segunda chamada para quem não conseguir se conectar, ou quem lá estiver conectado tiver um problema na sua conexão. Sejamos responsáveis por nós e pelos outros. E nós temos exercitado essa responsabilidade pelos outros, ficando em casa, cuidando dos nossos entes queridos, nossos familiares. Isso é uma extensão do nosso grau de responsabilidade, tá bem? Mas tranquilizem-se, nós certamente já tínhamos pensado sobre isso, isso já era uma decisão nacional de que na possibilidade de que alguém estivesse de fora dessa prova remota, que seria absolutamente razoável, importante, que a gente oportunizasse uma segunda chamada, tá bem? Então fiquem tranquilos em relação a isso, haverá uma segunda chamada e nós informaremos a vocês como vai funcionar, tá? Em termos de prazo, né, quando acontecerá, em termos de que horário vai ser, tá bem? Não se preocupem com isso, mas guardem a tranquilidade de que haverá uma segunda chamada, tá bom? Pessoal, muito obrigado, continuem se cuidando e eu tenho aqui uma mensagem aqui em mim mesmo para passar para vocês, ó. Mantenham o foco, trabalhem com garra, empenhem-se bastante e batam a meta, que é passar por esse semestre. Não é passar nas disciplinas apenas, ou se isso fosse o mais importante, é passar pelo semestre, mais perto da normalidade das nossas vidas quanto puder. Guardem isso no coração, trabalhem duro, se concentrem, apoiem-se uns nos outros, e nós estamos aqui ao seu lado, tá bom? Obrigado, gente. Um beijo no coração de vocês. Tchau.